Olá, meus irmãos. É com muita satisfação, amor no coração, que novamente estou aqui para conversar um pouquinho o entendimento de uma lição e que possamos partilhar de ideias, mesmo à distância, cada um fazer a sua reflexão ou partilhar comigo da minha reflexão. E em breve possamos debater este assunto pessoalmente todos na nossa casa amorosa, a casa do Anjo Ismael. Meu nome é Cleide e a lição que eu trago hoje é: reconcilia-te sem demora com teu adversário. Quem disse foi Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25. A lição, ela é bem pertinente no momento devido à situação. A situação, ela é muito atípica, porque estamos confinados. Muitos estão confinados com pessoas que têm alguma desavença ou algum sentimento de rancor, de raiva, de ódio. E então, essa lição, nesse momento, ela traz uma reflexão realmente. É claro que tivemos aí um tempão para pensar em tudo que temos que estar nos despindo de sentimentos que não fazem mais parte de nós. Mas a questão é que não é só por conta da pandemia que nós temos que compreender a melhora nossa. A nossa melhora ela tem que ser sempre. A pandemia ela vai passar e a nossa melhora ela tem que continuar. Faz parte de nós, é um processo. Não temos que desistir. Então, voltando assim ao tema, de início, Emmanuel ele cita essa lição no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, e de início ele já coloca: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Manter a serenidade durante um confronto é uma coisa muito difícil. Poucos conseguem fazer isso, manter a sua serenidade. A verdade é que somos seres humanos e somos passivos de erros. Mas podemos manter a serenidade? Será que a gente consegue manter a serenidade? Conseguimos. Como conseguimos? Elevando nossos pensamentos, vibrando naquele momento. Ah, mas vibrar amor naqueles momentos é difícil. É difícil. Mas se a gente causa ao outro algum tipo de desconforto, será que nós não vamos querer que essa pessoa tenha por nós algum sentimento, alguma vibração naquele momento? Porque também, como eu disse, somos passivos de erro. Não podemos dizer e afirmar somente que o outro nos incomoda. Talvez nós também provoquemos algum incômodo em alguém. O se colocar no lugar do outro, ele é muito importante em tudo, em muitas coisas. É claro que muita gente já sabe disso. Ah, mas é muito difícil desculpar, a pessoa me fez tão mal. Não, eu não vou deixar, eu não vou esquecer. Não, esquecer não vai, porque ninguém tem amnésia, não temos que esquecer. Nós temos que se reconciliar. Não é nem o perdoar, é o se reconciliar. Porque quando nós adotamos a postura de ter um inimigo, nós estamos tomando o veneno e achando que o outro vai morrer. Nós estamos nos intoxicando com sentimentos inferiores, negativos, que vai nos causar tanto mal espiritual e físico. Ah, mas todo mundo já sabe disso. Sim, todo mundo já sabe disso. Mas todo mundo acha que isso, um dia vai passar, um dia eu vou perdoar.
Mas Jesus já disse: reconcilia-te sem demora. Aproveitemos essa oportunidade de reencarnação e vamos reparar o que temos que reparar. Não vamos acumular ainda mais ou levar adiante situações tão bobas, pequenas, que não nos agreguem nada. Nós temos, infelizmente, a capacidade de dar importância a coisas tão pequenas e elas se tornam tão grandes para nós, e aí desperta esses sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, de ranço, que agora a moda é o ranço. Mas para quê? Por quê? Leva a algum lugar? Traz algum benefício? Então, como eu falei, o momento de pandemia, ele nos traz essas questões. Temos que deixar coisas para lá, pequenas, mesmo porque também erramos, falhamos, pisamos no pé do outro sem querer, damos uma fechada no carro, andamos lentamente na frente de alguém, não atravessamos o sinal a tempo. Fazemos tudo isso também. Então, não vamos deixar a nossa serenidade ir pelo ralo abaixo, porque não conseguimos entender que nós também fazemos tudo isso. Mas eu, pensando em relação a esta lição e chegando a esse ponto, eu queria falar também em relação a nós mesmos. Jesus, ele disse: reconcilia-te sem demora com teu adversário, mas reconciliar conosco mesmo. Porque muitas vezes nós estamos em conflito conosco. E este conflito nós jogamos para cima do outro porque temos que ter um motivo. O motivo nunca é nós mesmos. E sempre tem um porquê, um para quê, dos nossos ranços, dos nossos ódios, das nossas desavenças. Mas a verdade é que nós damos proporção ao assunto de tal forma que ele se transforma muito grande. Ele fica muito grande, enorme. E nós vamos adoecendo, gerando dentro de nós um desconforto, uma raiva, uma angústia, um ranço, um ódio desnecessário. Essa é a grande verdade, desnecessário. E aí, isso por nós mesmos também existe? Claro que existe. E chega às vezes a tal ponto de nós sentir tanta raiva de nós mesmos, tanto medo, frustração, raiva de sentir medo. Inclusive este momento agora tem pessoas que estão vivendo com tanto medo que sente raiva de sentir medo. Ou sente raiva de si mesmo por sentir medo. Ou sente raiva de si mesmo por não ter coragem. Ou sente raiva e chega ao extremo de sentir uma depressão, de querer e desejar a morte. E levar essa pessoa ao pior. Então, reconcilia-te com teu adversário é reconciliar conosco mesmo. Porque somos nossos melhores amigos e também somos os nossos próprios inimigos. Então, reconciliar conosco mesmo é nos dar a chance de se compreender. Se eu estou sofrendo de medo, eu tenho que relaxar a minha cabeça, respirar e compreender que o medo é normal. Muita gente está com medo neste momento. É muito normal. Afinal, é uma situação
atípica. Nunca passamos por isso em nossas vidas. Não nessa encarnação. E se sentir desmotivado, inútil, muita gente se sente até inútil durante essa pandemia. Eu não estou trabalhando, não estou estudando, não estou fazendo nada, eu não consigo mexer no computador, eu não consigo ler um livro, eu não consigo dar uma sequência. E aí as pessoas se frustram, ficam com raiva de si mesmo, com ódio. Calma, tenham calma. É normal também não conseguir essa adaptação, porque isso é aos poucos. Começa uma coisa de cada vez, vai devagar, vai no seu ritmo, no seu tempo, não se acelera. Não é importante chegar primeiro, ou chegar logo. O importante é ir aprendendo ao longo do caminho. O importante é a paisagem, é a viagem e não a chegada. É aproveitar cada momento dessa viagem e entender que estamos, como eu disse, num momento difícil. Então, vamos nos dar a chance de se compreender e de se entender que é muito normal. Ninguém estava preparado para a situação. Então, existem obstáculos e eles vão ser sanados. Vamos conseguir superá-los. Mas não com desespero, não temos que perder a serenidade, como diz Emmanuel. Emmanuel também diz no livro: reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Você vê, reconciliar é entender a opinião do outro, é compreender que o outro tem a opinião dele. E eu tenho que respeitar isso, porque eu também quero ser respeitada. Eu adoro quando respeitam o meu direito de falar o que eu estou sentindo ou o que eu penso, ou de chegar à minha conclusão e expor ela. Eu quero ser respeitada. Então, que eu tenha também esse entendimento. A verdade é que a reconciliação, ela necessita de entendimento, de compreensão. Mas é só compreensão com o outro? Não é compreensão também comigo mesmo. Porque, como eu falei, não vamos esquecer, não temos amnésia, mas vamos compreender que o outro tem a opinião dele, o outro tem o direito de fazer o que ele quer e eu tenho o dever de entender. Eu não preciso aceitar, eu tenho que respeitar, entender que ele compreendeu daquela forma. Não existe aqueles memes hoje em dia, né, da girafa vendo do alto de um ângulo e o outro animal coloca várias pilhas para chegar na altura da girafa e ver da forma que ela vê também. É assim a nossa vida. Se virar um 9 para mim, eu vou estar vendo um 9, vocês vão ver 6. E isso é a diferenças. E elas têm que ser respeitadas. Emmanuel também coloca: exigir a estima ou entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo. Um tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Tá vendo? É como eu falei. Não adianta darmos tamanha proporção ao assunto e deixar ele enorme. A coisa ela fica
só grande se você der importância a ela. Não dê importância a ela. Não dê a ela essa atenção toda. Não tire de você a sua paz, o seu momento. Ah, mas é comigo mesmo ou é com outro. Seja como for. Se escute mais. Se entenda mais. Se compreenda mais. Se abrace. Se ame. Se amar não se trata só de se amar, de se cuidar, mas se trata de se entender, de se compreender, de se respeitar também a sua própria opinião, de entender que a sua opinião, ela pode ser diferente do outro, mas é o seu entendimento. É entender que os medos e frustrações são totalmente normais, porque não é uma situação comum. Tudo isso vai passar. E o nosso processo de construção, o nosso processo de evolução, de evoluir, vai continuar pós-pandemia. Vamos continuar procurando, buscando, evoluindo, crescendo, mudando, transformando, se reinventando, se reajustando. E tudo isso deve ter de nós, partir de nós, um entendimento. E porque as pessoas também vão entrar nesse processo de se reinventar, de se reconstruir, de se refazer. Então temos que ter a sabedoria desde já. Para quê? Para que não adquirimos mais ranço, mais raiva, mais ódio. Há pessoas que vão ter a compreensão diferente da nossa em relação à pandemia. Achar que tudo isso foi, como dizem por aí até, isso aí não é nada, é só uma invenção para todo mundo ficar em casa. Tem gente que fala isso e acha isso. Ai, que raiva. Não. Você tem uma compreensão? Que bom. Ele tem a dele. Tem que se respeitar. Ah, mas afeta todo mundo. Sim, afeta. Mas no final das contas, é tudo entre nós e Deus. Ele vai ter o momento dele, Deus, assim como eu também. E não vamos sempre nos achar que nós temos o adversário, quando muitas vezes nós também somos o adversário de alguém. Ah, mas eu não faço nada, mas muitas vezes as pessoas também não fazem nada conosco. E nós deixamos essa pessoa, nós damos tanta importância para um pisão no pé que acaba se tornando como se a pessoa tivesse quebrado a minha perna inteira. A importância que eu dou, aquele pisada no pé. É claro, meus irmãos, parece tudo muito, o que eu estou falando aqui, parece tudo muito, ou muito fácil, ou muito, eu já sei de tudo isso. Mas a verdade é que a questão é a seguinte: sabemos colocar isso em prática? Que sabemos de tudo isso, eu sei. Todo mundo já sabe, muita gente sabe. E aqueles que não sabem vão saber. Mas sabemos colocar isso em prática? Sabemos naquele momento respirar fundo, elevar o nosso pensamento, como no filme de André Luiz, colocar um gole de água na boca e pensar? Será que conseguimos desculpar naquele momento a pessoa que nos causou algum desconforto ou nos causou alguma coisa que não tem nem significado? Talvez nem ela mesma saiba. Porque existem pessoas que nem sabem mesmo. Mas não é porque é de propósito. Muitas vezes tem gente que fala assim, não é de propósito. Não. As pessoas, assim como nós também, muitas vezes esbarramos em alguém, ou pisamos no pé, ou damos as costas, ou esquecemos de cumprimentar. E as pessoas olham para nós e falam, puxa, que pessoa metida. Nossa, que arrogante. Nossa, que raiva.
Ai, não gosto dessa pessoa. Então, temos, meus irmãos, sem demora. E quando ele fala sem demora, é que nós temos que aproveitar este momento agora, esta evolução, aqui e agora. Não deixar para depois. Não acumular mais contas. É resolver a questão aqui. E a questão maior é conosco mesmo. Porque o outro, ele vai para casa dele, ele é um vizinho, ele é um amigo, ele é um parente. Mas e conosco? Temos que conviver diariamente conosco mesmo. E reconciliar conosco mesmo é como eu disse, é nos dar a chance de entendimento, de compreensão para conosco mesmo. Tudo isso é um processo, às vezes lento, às vezes rápido, depende da pessoa. Mas que nós tenhamos essa compreensão dentro de nós, de reconciliar com os nossos adversários, porque o momento é aqui e o momento é agora. E é isso, meus irmãos, que eu tinha para conversar com vocês. Eu espero ter partilhado com vocês ideias e espero que muito em breve possamos, pessoalmente, tratar desse assunto novamente, cada um com seu entendimento, cada um com sua razão, mas que possamos nos aprofundar dentro de nós mesmos, buscando sempre a luz, a paz, a serenidade e o amor. Principalmente o amor, conosco e com o próximo. Então é com muito amor no coração que eu rogo neste momento a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, além de agradecer por tudo, eu peço que Ele envolva cada um de vocês na luz divina, da proteção e do amor. Que Deus possa conduzi-los ao bem, sempre, sempre proporcionando o melhor à vida de cada um de vocês. É com muito amor que eu encerro agora o nosso bate-papo. E muito obrigada a todos.